E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas inspirações de fachadas de casas clássicas, ou melhor, neoclássicas. Bora conferir? Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa Pra Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro. Quem é inscrito raiz aqui com certeza já sabe disso, que inclusive, né, é o tema que remete ao nosso logo, que tem um espelhinho clássico, e é justamente o tema de arquitetura clássica que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Eu vou passar aqui várias inspirações de fachadas clássicas, e esse tema de fachadas clássicas, de casas clássicas, neoclássicas, vai se tornar aqui um quadro no canal pelas próximas semanas. E esse quadro ele vai anteceder um quadro que vai ser ainda maior, com muitas surpresas para vocês, que vai aparecer aqui mais para o final desse ano. Então fiquem ligados aqui no canal que a gente tem muitas novidades programadas aqui para vocês. E especialmente se você gosta de decoração e arquitetura clássica / neoclássica, eu vou explicar a diferença aqui para vocês. Eu já falei em vídeos aqui no canal sobre decoração clássica e agora eu vou falar um pouco com enfoque da arquitetura clássica, mas é basicamente a mesma ideia. E quando eu falo de arquitetura clássica, a gente está falando das grandes obras clássicas que deram origem a esse estilo, que são obras greco-romanas, obras que surgiram de templos, de monumentos, como o Panteão, que surgiu lá na Grécia, e também na Itália, Roma, que são os berços aí da arquitetura clássica. Então, a arquitetura clássica ela é caracterizada por esses pilares grandes, esses templos suntuosos, cheios de detalhes. E uma outra obra que também tem essa característica clássica muito presente é o Coliseu, com esses arcos que foi uma invenção romana. Então, o estilo clássico, apesar dele ter surgido lá na Grécia, ele foi aperfeiçoado lá na Itália, em Roma. Quando a gente fala de estilo neoclássico, significa o estilo mais atual que nós temos, que foi também baseado no clássico. Neo significa o novo clássico. Então a gente tem um estilo mais atual, mas que é baseado nesses princípios, nessas características que vem lá do estilo clássico desses templos maravilhosos. Mas bora agora para as nossas inspirações, porque aqui eu vou mostrar muitas fachadas lindíssimas para vocês. E depois, nos próximos episódios desse quadro, a gente vai trabalhar com inspirações de interiores de decorações clássicas. Então bora começar com essa sequência de inspirações de fachadas. E para deixar esse vídeo mais interessante, eu separei por tópicos itens que são facilmente encontrados em fachadas neoclássicas. E o primeiro são os jardins e, eventualmente, fontes. E é muito comum a gente encontrar esses buchinhos no jardim, algumas florzinhas também variadas, e muitas vezes também encontramos os pinheiros, esses pinheiros cipreste italiano, ou também o pinheiro Kaizuka. E em alguns casos a gente também encontra fontes, essas fontes lindíssimas, que para casas muito grandes acho que até vale a pena, mas para casas menores eu acho que acaba sendo um exagero. E claro que também podemos encontrar alguns coqueiros e algumas sacadas com muitas florzinhas. Gente, eu acho o máximo, eu acho lindíssima essas sacadas que são decoradas com flores naturais que ficam maravilhosas e dá um charme todo especial para esse tipo de casa. Uma outra coisa típica de casas clássicas são os pórticos e suas portas imponentes. Olhem só essas casas e essas portas maravilhosas, toda trabalhada. A gente tem muitos detalhes, a gente tem molduras nessas portas. Pórtico nada mais é do que esses pilares que a gente tem com essa coberturinha que permite com que a gente se abrigue da chuva no momento que a gente estiver entrando dentro de casa ou tiver alguma visita batendo ali na porta. E ele fica maravilhoso porque normalmente ele possui 2 pilares muito altos
e dá essa imponência para casa. E um outro item muito comum encontrado em casas neoclássicas são essas sacadas todas trabalhadas no ferro preto. Olhem esses detalhes, olhem essa sacada parisiense, que coisa mais linda! Então, o que a gente vê aqui nas casas neoclássicas, elas têm essa inspiração de Paris, que a gente encontra em muitos prédios, em quase todos os prédios parisienses, e a gente consegue trazer isso para as nossas casas. Mas para quem não tem possibilidade de ter uma sacada, não fiquem tristes, porque a gente pode usar as julietas. As julietas são essas molduras, esse guarda-corpo, que são os mesmos das sacadas, mas vejam como eles são mais estreitos. Então isso possibilita que a gente coloque as julietas em janelas ou até mesmo em portas, mas que não dão para uma sacada, mas elas imitam uma sacadinha. E olha só que ideia super interessante para a gente aplicar numa casa neoclássica. Uma outra coisa comumente encontrada em casas neoclássicas são as esquadrias quadriculadas. Vocês podem perceber que a gente tem os formatos mais retangulares e temos também em esquadrias que são arredondadas. Olha só que interessante. A gente consegue aplicar das duas formas e a gente também encontra demais isso em Paris, né? Essas janelas, essas portas, todas quadriculadas e normalmente pintadas de preto para trazer um destaque ainda maior. Um outro item são as arandelas clássicas. Eu acho esse item maravilhoso e dá todo um charme para casas neoclássicas. E esse é um item muito interessante também, que são os chamados clapboards. E você pode ver um clapboard colocado na sacada, logo acima da porta de entrada dessa casa. Ele dá um efeito interessante, fica parecendo frisos, mas na verdade são placas colocadas com um espaçamento que dá esse efeito. E o nosso próximo item são os tijolinhos, muito utilizados também nas fachadas neoclássicas. Normalmente são utilizados esses tons mais clarinhos de tijolinhos. E outro revestimento muito utilizado também em algumas casas clássicas ou neoclássicas são as pedras. Olha só que linda essa casa. E não poderiam faltar os frisos e molduras. Olhem só aqui no canto dessa casa esses frisos maravilhosos e as molduras que nós vemos nos tetos, em que nós vemos nas sacadas, e fica simplesmente divino. Por fim, não podem faltar as cores neutras. Nós vemos casas neoclássicas, desde branco, tons de cinza, de bege. Mas notem que normalmente são utilizados tons mais clarinhos, mais neutros e contrastando com os tons mais escuros das molduras, né, das esquadrias que temos na casa. Além disso, também podemos observar o uso de toldinhos, esses toldinhos pretos que muitas vezes são colocados no lugar de beirais, né? Em locais em que a gente não tem a possibilidade ou o projeto não inclui o beiral, a gente tem o uso desses toldinhos. E vejam como eles dão um charme para essas casas. E nós temos desde casas clássicas com toques modernos e contemporâneos, como é o caso dessa que vocês estão vendo aqui, que tem muito vidro, toques de mais retos. E a gente tem também casas que têm uma pegada um pouco mais clássica, mas não são tão carregadas, né? Realmente são as casas mais neoclássicas, que elas são um pouco com o telhado escondido, né? O telhado embutido. Então aqui a gente tem casas que não carregam tanto no estilo, mas por outro lado nós também temos as casas que são as casas clássicas tradicionais, como é o caso dessa casa aqui, em que nós temos o telhado aparente, bem clássico e muitos detalhes. E
gente, me contem o que vocês acharam dessas fachadas clássicas lindas e maravilhosas. Quero muito saber a opinião de vocês, quero muito palpite do que vocês acham que vem pela frente no próximo quadro, que seria uma sequência, digamos assim, desse quadro de casas clássicas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!